Eu sou o Bruno, para quem não me conhece é a primeira vez, Bruno da Flora Garcia, e hoje a gente vai ter uma live especial sobre Nepenthes. Então, para começar o nosso assunto hoje, as Nepenthes. Eu gostaria que todo mundo que cultivasse uma Nepenthes pegasse ela aí ou lembrasse de como é a planta, o formato dos jarros, tudo isso, porque a gente vai falar primeiramente da anatomia da planta. Para falar sobre a anatomia da planta, eu trouxe uma planta aqui comigo, vou pegar aqui para vocês. Esta planta aqui, Nepenthes splendiana com medusa, que ela, curiosamente, ela é bem grande, não sei se a câmera vai conseguir pegar, mas essa planta aqui ela apresenta os três tipos de jarros que a gente tem numa Nepenthes. A gente tem jarros lower, que são esses daqui, mais coloridos, inserção da gavinha bem de frente, tá aqui. Os jarros intermediários, esse jarro aqui é o intermediário, inserção da gavinha aqui pela lateral do jarro, uma coloração ainda presente, mas já bem menor do que um jarro lower aqui. E um jarro upper, que é um jarro quase sem coloração, inserção da gavinha bem atrás. E isso tudo eu já expliquei num post do Instagram, explicando a diferença entre os tipos de jarros e por que cada uma dessas diferenciações. Quem não tiver lido o post, eu peço que leia lá. Eu vou fazer uma explicação meio breve. Um jarro lower, é o jarro inferior, é o primeiro tipo de jarro que as Nepenthes vão soltar. Por quê? Normalmente é a fase da planta que ela está encostada no solo e sempre que ela está encostada no solo, ela tende a capturar presas terrestres que caminham. Então é um jarro de cor chamativa, possui as cerdas, não sei se na câmera vai pegar, mas tem as sardinhas e a inserção da gavinha no jarro de frente não causa problemas para a captura dos insetos. Então normalmente o que ela vai capturar aqui? Formigas, besouros que estejam caminhando pelo chão da floresta, esse tipo de inseto. Depois de uma fase, a planta começa a ficar mais alta na montanha, na floresta, e começa a dar os jarros intermediários, que é uma mescla entre um jarro lower e um jarro upper. E ele está especializado em pegar as duas coisas. Ele pode tentar atrair insetos terrestres quanto insetos voadores, que são as principais presas de Nepenthes que lançam jarros upper. O jarro upper ele é sem coloração assim, porque há pesquisas que demonstram que as Nepenthes se alimentam bastante de mariposas, e as mariposas são noturnas. Quando as mariposas estão vagando pela floresta escura, algo com uma cor muito chamativa não vai chamar a atenção dela. Porém, algo sem cor, como por exemplo acontece em flores de cacto às vezes, cactos que são polinizados por morcegos, que são noturnos, eles não têm cor, eles são branco ou amarelados, porque essa cor se destaca, uma cor clara se destaca no ambiente escuro. Então essas são as diferenças entre os três tipos de jarros. Todo mundo que tiver esses três jarros nas plantas, ou dois tipos, não tem nada de errado com a sua planta. Não é porque ela é um híbrido que ela tem esses jarros diferentes. A maioria das Nepenthes fazem isso, alguns são mais efêmeros. Então, por exemplo, a Nepenthes graciliflora não dá muitos jarros lower. Ela não tem esse tipo não é da natureza dela. Quando aqui em cultivo a gente começa com uma planta, às vezes ela já está com o jarro upper. Eu tenho graciliflora em cultivo, eu não trouxe aqui para mostrar para vocês, ela está muito grande. Mas aqui então a diferença entre os jarros para vocês entenderem. Outra coisa que eu queria falar para vocês é sobre a distribuição das Nepenthes. Onde as Nepenthes se encontram? Se eu for caminhar aqui nas matas do Brasil, eu vou encontrar Nepenthes? Não. Nepenthes não ocorrem no Brasil, não ocorrem nas Américas, não ocorrem na Europa, ocorrem na África, em Madagascar, nas Ilhas Seychelles a gente tem espécies de Nepenthes. E nesses locais, o que é? Muito calor. Então o que a gente imagina? Nepenthes só gosta de calor. Não. Muitas Nepenthes gostam de calor, muitas Nepenthes não gostam de calor. E por que isso acontece?
Porque as nepentes têm uma divisão que a gente chama pelo nível do mar, pela altitude que elas ocorrem. Tem nepentes que estão localizadas próximo ao nível do mar, até mais ou menos 500 metros, são as lowland. São as nepentes então que gostam de calor, que são ótimas para cultivar aqui no meu clima, elas adoram o clima de sertãozinho, ficam muito bem. A maioria das pessoas no Brasil conseguem cultivar quase todas as lowlands, porque são plantas que gostam de calor e gostam de umidade. Umidade é padrão, todas as nepentes precisam de umidade para produzir os jarros, elas não ficam felizes se você não propiciar umidade para elas. Depois das lowlands, a gente tem uma graduação mais ou menos de 500 em 500 metros, que são ultra lowland, lowland intermediária, highland e as ultra highland. Eu vou falar de lowland, intermediárias e highlands só para sintetizar. Depois das lowlands a gente tem as intermediárias e essas são plantas que estão no meio do caminho. Elas gostam de calor, mas também já estão mais acostumadas com um clima um pouquinho mais de montanha, um pouco mais frio. Então, no caso, faz calor durante o dia na Indonésia, Malásia, são locais de clima tropical, tem calor. Só que à noite a queda de temperatura é brusca e essas plantas então estão acostumadas a uma queda de temperatura, a uma amplitude térmica diferente do que às vezes a gente tem aqui em alguns locais do Brasil. Se a gente vai agora para as Highlands, é o que a gente tem o ápice de planta que gosta de amplitude térmica. Faz calor no ambiente delas, provavelmente vai chegar a 30 graus, ela pega sol, ela vai passar por isso, mas à noite esfria. Então é bom sempre pesquisar antes. Tem um guia interativo, se você jogar no Google, guia interativo de nepentes, procurar em inglês também, tem mais informações em inglês, se você conseguir ler e escrever em inglês é mais fácil. Essas informações estão presentes num site que ele te dá cada espécie com o que ela está acostumada. Então, eu gostaria de comprar uma nepenthes ampulária. Vai funcionar no meu clima? Eu sou do sul do Brasil, vai funcionar? Provavelmente não. As nepenthes ampulárias gostam de calor, gostam de umidade e de calor. Já são lentas. Aqui em casa eu tenho nepenthes ampulárias, elas gostam do calor do meu clima, mas elas já são mais devagarzinhas. Agora você colocar ela para crescer no clima do sul, provavelmente ela vai ficar estagnada, ela não vai crescer tão rápido, não vai ficar feliz. Então procure adequar o seu cultivo com o que você tem aí na sua casa. Regas todo dia, dependendo do substrato, a gente já vai falar sobre substrato. Então regas todos os dias até vazar pelo fundo do vaso. Normalmente usem vasos com furos no fundo, tá bom? Para não acumular tanta água nas raízes. Iluminação. Por muito tempo aqui no Brasil as pessoas cultivavam nepenthes quase na sombra. Não tem necessidade disso. Muitas plantas são acostumadas totalmente à luz do sol direta. Eu tenho planta aqui que pega e fica no sol o dia todo. Tem que aclimatar a planta a esse sol. Se você pega uma planta, compra ela da floricultura, leva direto para o sol, ela vai queimar. Provavelmente ela vai queimar. Então tem que tomar cuidado com a aclimatação. Toda semana vai colocando um pouquinho mais, um pouquinho mais, um pouquinho mais, a planta vai acostumar com o sol. Sol da manhã é muito bom, minhas plantas aqui pegam sol o dia todo, só que eu uso Sombrite 70%. E agora por fim eu quero falar sobre substrato. Qual é o substrato ideal para nepenthes? Qual é o melhor substrato? O que eu tenho que fazer para nepenthes ficar feliz com o meu substrato? O melhor substrato é o que dá certo para você. Eu não vou dar uma resposta certeira, porque tem milhões de substratos hoje em dia. A gente pode usar musgo esfagno, substrato de orquídea, isopor, perlita, casca de arroz carbonizada, tem os substratos prontos comerciais que o pessoal anda vendendo hoje. Então o que dá certo? Testes, coisas que vocês têm que testar, têm que aprender e ver se dá certo com você aí na sua casa. O que dá certo para mim, regando todos os dias, bastante sol, então são plantas que estão acostumadas com muita rega. Musgo esfagno, casca de pinos, chips de coco, perlita e um pouco de argila expandida no fundo do vaso, só para não acumular água lá no fundo, como se fosse um dreno. Eu agradeço todo mundo que assistiu, obrigado por participar aqui comigo. Na próxima live eu espero que mandem mais perguntas, eu gosto que vocês interajam comigo aqui, é bem legal, bem divertido para mim. Fico feliz todo mundo que assistiu e até a próxima. Obrigado, valeu. Será que tá com áudio agora?
Ai, ai.